Você já parou para pensar que seu corpo é muito mais do que aquilo que você vê no espelho todos os dias? É uma pergunta profunda, eu sei. Mas hoje precisamos ter essa conversa. Vivemos em uma sociedade obcecada por aparências, não é mesmo? Posts, likes, filtros. Tudo gira em torno da imagem perfeita. E sabe qual é o resultado? Uma geração inteira que conhece tudo sobre dietas, exercícios e procedimentos estéticos, mas que continua se sentindo vazia por dentro. Mas e se eu te dissesse que seu corpo foi projetado para ser algo muito mais significativo, algo sagrado? Nas Escrituras, encontramos uma verdade poderosa. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é apenas uma frase bonita, menos é uma responsabilidade divina. Pense comigo. Quando você visita um templo, o que você encontra? Respeito, cuidado, reverência. Agora, como você tem tratado o seu próprio templo? Não estou falando apenas de exercícios físicos ou alimentação saudável. Estou falando de propósito. Quantas vezes permitimos que esse templo seja profanado, com pensamentos destrutivos, com hábitos que nos afastam de nossa missão, com escolhas que diminuem nossa luz? É como transformar uma catedral em um depósito de entulho. Mas hoje, quero te fazer um convite diferente. Um convite para redescobrir seu corpo como algo sagrado. Para entender que cada batimento cardíaco, cada respiração, cada movimento é uma oportunidade de glorificar a Deus. Não é sobre ter o corpo perfeito segundo os padrões do Instagram. É sobre honrar o presente que recebemos do Criador. É sobre entender que somos obra-prima divina, criados com propósito e significado. Quando começamos a ver nosso corpo como templo, tudo muda. A alimentação deixa de ser sobre calorias e passa a ser sobre nutrir a criação de Deus. O exercício deixa de ser sobre estética e passa a ser sobre fortalecer o templo. O descanso deixa de ser preguiça e passa a ser um ato de preservação. E sabe o que é mais incrível? Quando tratamos nosso corpo como templo, naturalmente nos tornamos mais saudáveis física, emocional e espiritualmente. Talvez você esteja se perguntando: por onde começo? Comece reconhecendo o seu valor. Comece tratando seu corpo com o respeito que um templo merece. Comece fazendo escolhas que honrem sua natureza sagrada. Este é apenas o começo de uma jornada transformadora. Nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais neste tema, explorando aspectos práticos e espirituais de como viver honrando nosso templo. Lembre-se, você não é apenas carne e osso. Você é a morada do Altíssimo e isso muda tudo. O corpo como templo, revelação ou esquecimento? A Bíblia declara em 1 Coríntios 6:19-20, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse texto é claro. Deus habita em nós, não é metáfora, é realidade espiritual. Mas muitos esqueceram. Outros nunca souberam. E tantos outros até sabem, mas ignoram. Se o nosso corpo é templo, então ele é sagrado. Ele carrega algo eterno, algo santo, algo divino. Então por que o tratamos com tanto desprezo? Por que permitimos que o pecado, os vícios, os abusos e as desordens tomem conta da casa que Deus quer habitar? Imagine entrar em um templo sujo, quebrado, mal cheiroso, onde tudo está fora do lugar. Você conseguiria adorar ali? Agora entenda. É assim que muitos estão oferecendo seu templo a Deus. 2. Você é responsável pela manutenção. O templo precisa de cuidado, e você é o responsável pela manutenção do seu. Você alimenta esse templo com o quê? Você move esse templo para onde? Você oferece esse templo a quem? Muitos entregam seus corpos ao pecado sexual, à glutonaria, aos vícios, à preguiça, à vaidade desenfreada, e depois pedem a Deus: Senhor, me encha com teu espírito. Mas como ele pode habitar em um lugar que você mesmo está destruindo? Sim, Deus é misericordioso, mas ele é santo. Ele não divide o templo dele com a imundície. 3. O preço já foi pago, mas a responsabilidade continua. O versículo diz: vocês foram comprados por alto preço. Sabe o que isso significa? Que Jesus não morreu só para salvar sua alma, mas também para santificar o seu corpo. Cristo pagou o preço, mas não
para você viver de qualquer jeito. Não para você achar que pode fazer o que quiser com o que agora pertence a Deus. Você já não é dono de si mesmo. E isso não é prisão, é liberdade. Porque agora você é casa do Espírito Santo. Você é lugar de adoração. Você é território sagrado. A presença habita no lugar que é preparado. No Antigo Testamento, o templo era construído com todo cuidado, detalhes, separações, consagrações, e só quando tudo estava em ordem, a glória de Deus descia. Hoje, o templo é você. E o princípio continua o mesmo. Deus habita onde há ordem, reverência, santidade. Será que o seu templo está pronto para receber a presença? Ou será que ele olha para você e chora por ver um lugar que deveria ser santo, mas está abandonado? 5. O templo reflete a glória menos, ou a vergonha. Lembra-se do templo de Salomão? Quando ele foi erguido, as pessoas de longe admiravam a beleza, a majestade, a presença. Hoje, seu corpo deveria refletir essa glória. Mas será que quando as pessoas olham para você, veem algo que glorifica a Deus? Ou veem um reflexo do mundo, do pecado, do ego? Sua roupa, seu comportamento, sua alimentação, sua entrega, sua disciplina, menos? Tudo isso fala. Seu templo grita o que está dentro de você. O que você tem feito com o templo? O mundo quer fazer você acreditar que seu corpo é seu, que você pode fazer o que quiser com ele, que não deve satisfação a ninguém. Mas a palavra de Deus confronta essa mentira com autoridade. Vocês não são de si mesmos. Glorifiquem a Deus com o seu corpo. Essa é a verdade que liberta. Se o Espírito Santo habita em você, então você não é mais qualquer um. Voca templo, voca morada. Você é território santo, e templo não se destrói, templo se consagra. Aplicação final. Hoje é dia de reconstrução, de arrependimento, de reconciliação com seu próprio corpo e com o Deus que quer habitar nele. Não espere ficar doente, destruído, esgotado, para perceber o valor daquilo que Deus te deu. Cuide do seu templo. Santifique o seu templo. Use o seu corpo para glorificar o nome do Senhor. Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo certo por fora? Academia em dia, alimentação equilibrada, roupas impecáveis, mas algo ainda não está bem, não é mesmo? Pois é, meus amigos. Muitos de nós somos como aquelas casas lindas por fora, mas que por dentro guardam histórias bem diferentes. Você já entrou em uma dessas? Fachada maravilhosa, jardim bem cuidado, mas quando abre a porta, paredes rechadas, móveis quebrados, tudo desarrumado. E não é exatamente assim que muitos de nós estamos vivendo? Sorriso no rosto, amém na boca, mas por dentro está doendo. Não está? Semana passada, conversamos sobre como cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Mas hoje, quero ir mais fundo. Porque vejam bem, de que adianta um templo lindo por fora se por dentro está em ruínas? Quantos de nós estamos carregando mágoas antigas? Aquela palavra que alguém falou há anos e ainda dói como se fosse hoje. Aquela rejeição que virou uma cicatriz na alma. Aquele relacionamento que terminou e deixou marcas profundas. E os vícios emocionais. Esses são silenciosos, mas devastadores. A necessidade constante de aprovação, o perfeccionismo que nos paralisa, a autocrítica que não nos deixa respirar, o medo que nos impede de avançar. Você sabia que podemos estar destruindo nosso templo mesmo frequentando a igreja todos os domingos? Sim, é possível estar no meio do louvor e ainda assim estar se auto-sabotando em pensamentos. Mas calma. Não estou aqui para trazer condenação. Pelo contrário, estou aqui para dizer que existe esperança. Deus não está interessado apenas na aparência do templo. Ele quer restaurar cada cômodo cantinho. Sabe aquele quarto escuro da sua mente onde você guarda pensamentos negativos sobre si mesmo? Deus quer iluminar aquela sala cheia de mágoas antigas. Ele quer limpar o porão onde você esconde seus medos. Ele quer renovar. E como começamos essa restauração? Primeiro precisamos ser honestos. Honestos com Deus e com nós mesmos. Reconhecer que sim, precisamos de ajuda. Que não podemos mais fingir que está tudo bem quando não está. Segundo, precisamos entender que essa restauração é um processo, não acontece da noite para o dia. É como reformar uma casa, menos leva tempo. Exige paciência, às vezes faz bagunça antes de ficar bonito. Terceiro, e mais importante, não precisamos fazer isso sozinhos. Deus está aqui, agora,
querendo trabalhar em parceria com você. E às vezes essa ajuda divina vem através de pessoas, um pastor, um terapeuta, um amigo de confiança. Lembre-se, você não é apenas um corpo. Você é mente, é coração, é alma. E cada parte merece cuidado, atenção e amor. Se você está se identificando com essa mensagem, quero que saiba, não está sozinho. E não precisa continuar carregando esses pesos em silêncio. Hoje pode ser o dia em que você decide abrir as portas do seu templo interior para uma verdadeira restauração. Não apenas uma pintura nova na fachada, mas uma reforma completa, de dentro para fora. E se você precisar conversar, saiba que existem pessoas preparadas para te ouvir. Não tenha vergonha de buscar ajuda profissional. Isso também faz parte do cuidado com o templo. Antes de encerrar, quero deixar um versículo que tem me sustentado. Porque somos santuário do Deus vivo, 2 Coríntios 6:16. Não apenas um templo qualquer, mas o santuário do Deus vivo. 1. A sabotagem começa com a mente. Romanos 12. 2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A autossabotagem não começa no corpo. Ela começa nos pensamentos. É aquela voz que diz: você não é bom o suficiente, você nunca vai mudar, você merece sofrer. Não vale a pena se cuidar. Essa voz não vem de Deus, essa voz vem do inferno. E muitos têm deixado ela ecoar dentro do templo. E o pior, acreditado nela. Quando a mente não é renovada, o templo começa a ruir, mesmo que por fora tudo pareça firme. 2. O coração também pode contaminar o templo. Provérbios 4:23 diz: sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a sala central do templo. Se ele está ferido, todo o resto sofre. E aqui mora outro perigo: carregar o templo com mágoas, ódios, inveja, ressentimentos, amarguras. Quantos estão tentando ser espirituais, mas não perdoam? Quantos oram, mas o coração está cheio de orgulho, vaidade e feridas mal resolvidas? É como um altar quebrado. A chama apaga, e você sente o vazio, mesmo estando rodeado de coisas espirituais. 3. Maus hábitos. Tijolos da autodestruição. Muitas vezes, a autossabotagem vem disfarçada de alívio. Comportamentos que parecem ajudar, mas estão matando o templo lentamente. Excesso de comida como fuga emocional. Pornografia como alívio da carência. Relacionamentos tóxicos para suprir rejeição. Preguiça como desculpa para a apatia espiritual. Estresse, ansiedade e descontrole, sem buscar ajuda. Cada hábito desses é um tijolo na destruição do templo. Você acha que está apenas vivendo, mas está se destruindo por dentro. O corpo reage ao que está dentro, muitos não percebem. Mas doenças emocionais e físicas são muitas vezes reflexo de um templo sem paz. O estômago dói porque a alma está cheia de medo. O corpo enfraquece porque o espírito está carregado. A pele inflama porque o coração está queimando de raiva. A mente trava porque os pensamentos estão distantes da verdade. O corpo sente o que o espírito carrega. Você pode enganar os outros, mas seu corpo não mente. Ele está gritando o que o templo está escondendo. 5. Deus quer restaurar de dentro para fora. A boa notícia: Deus não apenas quer habitar em você, Ele quer reconstruir tudo que foi destruído. Ele começa do coração, da mente, do interior. E quando você permite, Ele faz do templo um lugar de cura, de paz, de adoração. Mas é preciso reconhecer: Senhor, eu tenho me sabotado, tenho carregado mágoas, tenho me alimentado mal espiritualmente e fisicamente. Tenho feito escolhas que me afastam da tua presença. Quando você reconhece, Ele age, e o templo começa a ser restaurado. Você está sabotando ou restaurando? Essa pergunta precisa ecoar em você hoje. Você está sabotando seu templo, ou restaurando ele com a ajuda de Deus? Não adianta parecer santo por fora, se por dentro o templo está ruindo. É tempo de cura. É tempo de libertação. É tempo de renovação da mente, purificação do coração, fortalecimento do corpo. Deus não desistiu de habitar em você, mas Ele não entra num lugar onde você mesmo está promovendo a destruição. Aplicação final: hoje é dia de recomeço. Pare de lutar contra você mesmo. Pare de alimentar a voz que te acusa. Pare de insistir em hábitos que estão corroendo o seu templo. Você foi criado para ser morada da glória de Deus, e onde a glória habita, não há espaço para autossabotagem.
Vou fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas que carrega uma reflexão profunda. Você tranca as portas da sua casa todas as noites, não é mesmo? Provavelmente tem alarme, câmeras de segurança, cerca elétrica, todo esse cuidado para proteger seu patrimônio, sua família e tudo aquilo que você conquistou com tanto esforço. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E o seu templo espiritual? Sim, esse templo que é o seu corpo, sua mente, seu coração, você tem protegido ele com o mesmo zelo? Sabe, é interessante como às vezes somos tão vigilantes com nossa casa material, mas deixamos as portas da nossa alma escancaradas. Permitimos que qualquer pensamento entre, que qualquer influência se instale, que qualquer hábito tome conta. E você sabe o que é mais triste? Muitos desses templos foram edificados com dedicação, com momentos profundos de oração, com períodos de jejum sincero, mas hoje estão como uma feira pública. Todo mundo entra, todo mundo sai, todo mundo deixa sua marca. E onde está Deus nessa história toda? Ele, o legítimo dono do templo, muitas vezes está do lado de fora, aguardando pacientemente ser convidado a entrar novamente. Mas hoje, meus amigos, vamos falar sobre restauração, sobre estabelecer limites saudáveis, sobre desenvolver discernimento espiritual, porque assim como você não deixaria um estranho entrar na sua casa e revirar suas gavetas, não deveria permitir que qualquer influência espiritual invada seu templo sagrado. Você já parou para pensar no que tem permitido entrar? Que tipos de conteúdo tem consumido? Que conversas tem alimentado? Que companhias tem mantido? São perguntas importantes, porque cada uma dessas escolhas é como abrir ou fechar uma porta do seu templo espiritual. E não estou falando de se isolar do mundo, não. Estou falando de desenvolver sabedoria para filtrar o que realmente agrega valor à sua vida espiritual. É como ter um sistema de segurança eficiente. Você sabe quem pode entrar e quem precisa ficar do lado de fora. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado agora, percebendo quantas portas ficaram abertas por tanto tempo. Mas não se desespere. Assim como uma casa pode ser reorganizada, seu templo espiritual também pode ser restaurado. O primeiro passo é reconhecer que mudanças são necessárias. O segundo é ter coragem para estabelecer limites, mesmo que isso signifique dizer não para algumas coisas que antes faziam parte da sua rotina. E o terceiro e mais importante é convidar Deus para ser novamente o centro desse templo. Lembre-se, seu templo espiritual é sagrado. Ele foi projetado para ser a habitação do Espírito Santo, não um depósito de influências aleatórias. Você tem o direito e o dever de protegê-lo. Quem entra no seu templo também molda o seu interior. 2 Coríntios 6:16 diz: que ligação há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Pessoas carregam atmosferas, e o que elas trazem com elas muitas vezes fica com você. Você se aproxima de alguém amargurado e sai mais pesado. Conversa com alguém malicioso e começa a ter pensamentos que antes não tinha. Anda com quem vive no pecado, e o pecado começa a parecer normal. Sabe por quê? Porque o templo ficou aberto demais. Tem gente demais entrando onde só Deus deveria estar. 2. Intimidade não é para qualquer um templo. Tem áreas restritas. No Antigo Testamento havia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Nem todo mundo podia entrar em todo lugar. Havia separação, havia reverência, havia limites. E hoje, quantos estão entregando o santo dos santos do seu coração para qualquer pessoa? Se entregando emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, a pessoas que não respeitam o templo, o resultado, ferida, confusões internas, vínculos que roubam a paz. Nem todo mundo merece acesso ao seu templo, porque nem todo mundo entra para adorar. Tem gente que entra para saquear. 3. Um templo sem muralhas é um alvo fácil. Provérbios 2:5-28 diz: como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Sem limite você vira terra de ninguém. Todo mundo manda. Todo mundo invade. Todo mundo. E o templo, que deveria ser protegido, se torna vulnerável. Você se entrega a qualquer relacionamento por carência. Aceita qualquer convite por medo de rejeição. Ouve qualquer música, assiste qualquer coisa, consome qualquer conteúdo e depois pergunta:
porque me sinto distante de Deus, porque o templo está cheio de outras presenças. O Espírito Santo não habita onde há bagunça. A presença de Deus não divide espaço com a imundície. Ele é santo. Ele é Senhor. Ele exige separação. 2 Coríntios 6:17 continua: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Não é que Deus não quer entrar, é que Ele não entra onde você não fez espaço para Ele. Você quer avivamento, mas ainda anda com pessoas que zombam da fé. Quer paz, mas consome o que alimenta a guerra interior. Quer pureza, mas vive na promiscuidade. Não dá. O templo precisa estar limpo, separado, consagrado. 5. Como fechar as portas certas e abrir as certas? Você precisa aprender a dizer não, a cortar acessos blindar a alma, a orar como quem guarda um território sagrado. Aqui vão algumas atitudes práticas. Revise quem tem acesso ao seu coração. Nem todo amigo é bênção. Limite o que entra pelos seus olhos e ouvidos. Seu templo tem portas. Ore pedindo discernimento. Deus mostra quem vem para somar e quem vem para roubar. Mantenha a comunhão com pessoas que também são templos vivos. Isso edifica. Lembre-se, até o templo de Salomão foi invadido quando o povo deixou de vigiar. Mas você pode escolher viver diferente. Quem tem acesso ao seu templo, você deixa qualquer um entrar? Ou valoriza aquilo que Deus chamou de sagrado? É tempo de rever seus acessos. É tempo de fechar portas que o inimigo tem usado para profanar o templo. É tempo de dizer: este lugar é santo. Aqui só entra quem honra a presença de Deus. Se você não estabelecer limites, vai continuar sendo o templo vulnerável, ferido, contaminado, mas se decidir restaurar as muralhas, a presença de Deus vai voltar a habitar com força e glória. Não é tarde para mudar. Deus ainda quer habitar em você. Mas o templo precisa ser limpo, protegido, separado. Você já parou para pensar no silêncio? Não, esse silêncio comum do dia a dia. Falo daquele silêncio que ecoa na alma, aquele que machuca por dentro. Sabe quando você entra numa igreja antiga, abandonada? O altar ainda está lá, os bancos continuam no lugar, mas algo mudou. O som dos louvores se foi, as orações cessaram. Ficou só o vazio. E às vezes nossa vida espiritual fica assim. Um templo abandonado. Você se lembra de como era antes? Quando o seu coração transbordava de alegria na presença de Deus? Quando cada palavra da Bíblia parecia saltar das páginas direto para o seu coração? Quando a oração fluía naturalmente, como uma conversa com um amigo íntimo? Mas agora, silêncio, né? Um silêncio ensurdecedor. As orações parecem bater no teto e voltar. Os louvores não têm mais o mesmo sabor. A palavra não toca mais como antes. E há aqui o fogo, aquele calor no peito, esfriou. E a pergunta não para de martelar. Será que Deus ainda está aqui? Ele ainda se importa comigo? Meu amigo, minha amiga, se você está se sentindo assim, quero que saiba, você não está sozinho. Grandes homens e mulheres de Deus passaram por isso. Davi, no Salmo 22, clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Elias, depois de uma grande vitória espiritual, se viu sozinho no deserto, pedindo para morrer. Mas sabe o que é interessante? Foi justamente no silêncio que Deus se revelou de maneiras extraordinárias. Foi no silêncio que Elias ouviu a voz mansa e suave. Foi na solidão do deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi no vale seco que os ossos começaram a se juntar. O silêncio não significa ausência. Às vezes, é preparação. É como um agricultor que olha para o campo vazio no inverno. Parece que não há vida, que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra, as raízes estão se fortalecendo. A semente está se preparando para brotar. Então, como reacender essa chama? Como trazer vida de volta para o templo? Primeiro, seja honesto com Deus sobre como você se sente. Ele não se assusta com nossas dúvidas ou frustração. Pelo contrário, Ele valoriza a nossa sinceridade. Segundo, não despreze os pequenos momentos. Às vezes queremos experiências grandiosas, mas Deus frequentemente trabalha nos detalhes, nos sussurros, nas pequenas confirmações diárias. Terceiro, mantenha-se em movimento. Continue orando, mesmo que pareça mecânico. Continue lendo a palavra, mesmo que pareça seca. Continue adorando, mesmo que não sinta nada. A fé não é sobre sentimentos, é sobre fidelidade. E por fim, lembre-se, assim como o sol sempre nasce após a noite mais escura,
A presença de Deus sempre volta a se manifestar, às vezes de formas diferentes do que esperávamos, mas sempre de maneira perfeita para o que precisamos. O templo vazio de hoje pode ser o lugar do maior avivamento de amanhã. O silêncio de agora pode ser apenas o prelúdio de uma nova canção que Deus está compondo em sua vida. Quando Deus se retira, a glória pode ir embora. Em Ezequiel 10:18. Há uma das cenas mais tristes da Bíblia. Então a glória do Senhor se retirou da entrada do templo e parou sobre os querubins. A glória saiu, sim. Isso pode acontecer. Não porque Deus muda de ideia, mas porque o povo esqueceu que o templo é sagrado. Pecado, idolatria, desobediência constante. Tudo isso faz Deus se afastar. E quando ele sai, o templo permanece. Mas o que era vivo se torna apenas estrutura. Quantos hoje ainda frequentam a igreja, mas por dentro estão vazios? Cantam, oram, servem, mas não sentem mais, estão no templo. Mas sem a presença. 2. O silêncio não é o fim menos, mas um sinal. O silêncio de Deus pode doer. Você ora e não sente nada. Lê a Bíblia e parece tudo sem sentido. Vai ao culto, mas é como se estivesse anestesiado. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. O silêncio não é o fim. É o Espírito Santo, mostrando que algo precisa ser restaurado dentro do templo. Às vezes Deus silencia porque você colocou outras vozes no altar. Às vezes ele se cala porque você se afastou e nem percebeu. Outras vezes o silêncio é o grito mais alto dele, dizendo: volta para mim, eu ainda quero habitar aí. 3. Quando a rotina toma o lugar da reverência. Davi sabia o que era ter intimidade com Deus, mas quando pecou, ele temeu perder essa presença. Salmo 5:1 e 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Hoje muitos nem sentem mais medo de perder isso. Se acostumaram com a rotina religiosa, fazem tudo por fazer. Oram por obrigação, louvam por aparência, jejuam por vaidade, e o Espírito silenciosamente se afasta. Cuidado, o templo pode continuar funcionando, mesmo com Deus do lado de fora. Como reacender a presença no templo? A boa notícia é que o silêncio pode ser quebrado. A presença pode voltar. A glória pode encher o templo outra vez. Mas há um caminho, e ele começa com quebrantamento. Veja o que diz Isaías 5:7-15. Eu habito no alto e santo lugar, mas também com um contrito e humilde de espírito. Quer sentir Deus de novo? Volte à humildade, volte ao arrependimento. Limpe o templo, restaure o altar. Chame a presença, mas com verdade, com fome, com reverência. Ele não resiste a um templo arrependido. Sinais de que o templo está sendo restaurado. Quando Deus volta a habitar, as coisas mudam. A oração flui com lágrimas e verdade. A palavra fala direto ao coração. O louvor não é só música, menos é encontro. A paz toma conta mesmo em meio às lutas. A santidade se torna desejo, não peso. Você percebe que o templo está sendo restaurado quando até as pequenas atitudes são feitas com temor. Você fecha os olhos para orar e sabe que não está sozinho. A presença voltou. A chama reacendeu. Deus ainda está aqui. Se o templo ficou em silêncio, se a presença parece ter ido embora, a resposta é: Deus quer voltar. Mas Ele espera por você, Ele não invade. Ele bate, Ele convida. E Ele responde aos corações que dizem: Senhor, limpa meu templo. Eu quero sentir tua glória de novo. Hoje é dia de recomeço. Não viva só de lembranças espirituais. Não se conforme com o vazio. O Deus da glória ainda quer habitar em você. Você já parou para pensar como é interessante o processo de uma reforma? No começo tudo parece perfeito no papel. Você imagina aquela casa linda, renovada, exatamente do jeito que sempre sonhou. Mas aí começam as obras, e com elas vem a poeira que se espalha por todos os cantos, o barulho ensurdecedor das ferramentas, a bagunça que parece não ter fim, os móveis fora do lugar, o desconforto de viver em meio ao caos, e aquela sensação de que talvez tivesse sido melhor deixar tudo como estava. Mas sabe o que é mais incrível? É exatamente assim que Deus trabalha em nossas vidas. Ele nos vê como um templo, seu templo, e com seu olhar amoroso, identifica cada área que precisa de reforma. Às vezes são pequenos ajustes, um hábito que precisa mudar, uma atitude que precisa ser corrigida. Outras vezes são reformas estruturais profundas,
relacionamentos que precisam ser reconstruídos, feridas antigas que precisam ser curadas, paradigmas que precisam ser quebrados. E isso dói quando Deus começa a derrubar aquelas paredes que construímos ao longo dos anos, aquelas defesas que achávamos que nos protegiam, mas na verdade nos impediam de crescer. Dói quando Ele expõe áreas da nossa vida que preferíamos manter escondidas. Mas você já se perguntou, por que Deus permite esse processo aparentemente caótico? Por que Ele não simplesmente estala os dedos e nos transforma instantaneamente? É porque o processo é tão importante quanto o resultado. É durante a reforma que aprendemos a confiar. É no meio da poeira que descobrimos nossa verdadeira força. É quando tudo parece estar desmoronando que percebemos que nosso fundamento precisa estar em Cristo, e somente nele. Você já passou por momentos assim? Momentos em que parecia que sua vida estava um canteiro de obras, que nada fazia sentido, que tudo estava fora do lugar? Saiba que isso não é um sinal de que algo está errado. Pelo contrário, é um sinal de que Deus ainda está interessado em você, que Ele vê potencial, que Ele tem planos maiores do que você imagina. Quando um proprietário decide reformar uma casa, é porque ele vê valor nela. Ele não investe tempo, dinheiro e energia em algo que pretende abandonar. Da mesma forma, quando Deus começa uma obra em sua vida, é porque Ele vê valor em você. Ele não desperdiçaria seu tempo com alguém que não ama profundamente. E sabe o que é mais reconfortante? Ele é o melhor arquiteto que existe. Ele sabe exatamente o que precisa ser mudado, fortalecido ou reconstruído. Ele tem o projeto completo em suas mãos. Nossa parte é confiar e cooperar. É ter a humildade de reconhecer que precisamos de reforma. É ter a coragem de deixar Ele trabalhar, mesmo quando não entendemos completamente o processo. Talvez você esteja passando por uma reforma espiritual agora mesmo. Talvez esteja sentindo que tudo está um caos, que nada faz sentido. Quero te encorajar. Permaneça firme. Confie no processo. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Lembre-se. Depois da poeira, vem a beleza. Depois do caos, vem a ordem. Depois da reforma, vem a restauração. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe nos comentários sua experiência. Como Deus tem trabalhado em sua vida. Que áreas Ele tem reformado. Juntos vamos descobrir o que Deus tem preparado para cada um de nós. E Deus está empenhado em fazer de você sua obra-prima. O que não foi de Deus precisa cair. Jeremias 1:10. Veja, eu hoje o estabeleço sobre nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Antes de Deus edificar, Ele precisa derrubar o que não foi Ele quem construiu. Quantas áreas da sua vida foram erguidas com orgulho, vaidade, pecado, rebeldia? Quantas decisões você tomou sem consultar Deus? E agora fazem parte da estrutura do seu templo. Relacionamentos que contaminam, hábitos que escravizam, ciclos que desviam, máscaras que enganam. Tudo isso precisa cair. E sim, vai doer. Mas é Deus limpando o terreno para começar algo novo. 2. A poeira da reforma não significa abandono durante a reforma. Tudo parece confuso. Você não entende o processo. As orações parecem não funcionar. O que era certo desmorona. Você se sente desajustado, instável, até mesmo abandonado, mas acredite, se há poeira, é porque há um obreiro trabalhando. Deus não abandona o templo que Ele decidiu reformar. O silêncio dele não é ausência menos, é foco no projeto. Talvez Ele esteja quebrando a arrogância, removendo vícios antigos, limpando feridas ocultas, mas está trabalhando. E quando Deus trabalha, é porque ainda há futuro. 3. O orgulho precisa sair da estrutura. Um dos primeiros pilares que Deus derruba é o orgulho. Eu me basto. Eu não preciso mudar. Eu sei o que estou fazendo. Eu sou assim mesmo. Essas são frases de um templo construído sem o projeto de Deus. Salmo 139:23-24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Só quem é humilde ora assim. Só quem reconhece que precisa mudar se submete ao arquiteto. A reforma começa quando você diz: Senhor, quebra o que for preciso, mas constrói o teu plano em mim. A dor da reforma é temporária menos, mas a glória é eterna.
Reforma cansa. Você pode se sentir emocionalmente abatido, espiritualmente exausto, fisicamente fraco. Mas lembre-se, tudo isso é temporário. Deus não reforma para te destruir. Ele reforma para te restaurar, para que o templo volte a brilhar, para que a presença volte a habitar com liberdade, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. 2 Coríntios 4:17 nos lembra: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Depois da reforma, vem a glória. O resultado? Um templo estável, belo e santo. Quando a obra termina, tudo muda. O coração se torna firme, a mente fica clara, o corpo responde à paz, o espírito exala adoração, o altar volta a queimar com verdade. O templo reformado é mais resistente e profundo, mais preparado. Agora você ama diferente, anda diferente, serve diferente, respira santidade e o melhor, Deus olha e diz: aqui eu posso habitar. Deixe Deus reformar o que você não tem coragem de mudar. Tem coisas que você ainda não teve coragem de encarar. Traumas antigos, vícios disfarçados, falsas doutrinas, mais escolhas. Mas Deus está dizendo hoje: se você me deixar, eu reformo, eu curo, eu refaço. Não fuja do processo, não desista no meio da obra, não tente tapar rachaduras com aparência. Deixe Deus quebrar o que está torto, para que ele possa levantar algo estável. Templo em reforma é sinal de que o dono não desistiu da construção. Antes de começarmos, quero que você respire fundo e se prepare, porque hoje vamos falar sobre algo extraordinário que Deus tem preparado para a sua vida. Sabe aqueles momentos em que você sente que está passando por um processo de quebrantamento? Aquela sensação de que Deus está trabalhando em áreas profundas do seu coração? Pois é, não é por acaso. Deus tem um propósito maior em tudo isso. Você já parou para pensar que às vezes precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos? É como um vaso nas mãos do oleiro. O barro precisa ser amassado, moldado e transformado para se tornar algo novo e mais bonito. Muitos de nós já passamos por momentos difíceis, por processos dolorosos de transformação. Talvez você esteja vivendo isso agora mesmo. Mas quero te dizer uma coisa: esse processo tem um propósito glorioso. Quando permitimos que Deus quebre aquilo que não serve mais em nossas vidas, quando deixamos que Ele remova as impurezas, as mágoas, os ressentimentos, algo maravilhoso acontece. É como uma limpeza profunda no templo do nosso coração. Você sabia que na Bíblia, antes da glória de Deus encher o templo, havia todo um processo de preparação? O templo precisava estar limpo, consagrado, preparado para receber a presença do Senhor. E sabe o que é mais incrível? Você é o templo do Espírito Santo. Quando falamos em ser quebrado por Deus, não estamos falando de destruição, mas de restauração. É como um cirurgião que precisa abrir para curar, que precisa remover o que está causando dor, para trazer saúde. E agora, depois de todo esse processo, depois de suportar a dor da reconstrução, depois de permitir que Deus removesse o que contaminava, você está pronto para algo extraordinário. A glória de Deus vai encher seu templo mais uma vez. Imagine só, aquele vazio que você sentia vai ser preenchido com a presença de Deus. Aquela sensação de solidão vai dar lugar à intimidade com o Pai. Aquela incerteza vai se transformar em direção divina. Mas você precisa entender uma coisa: esse processo não é sobre você se tornar perfeito. É sobre você se tornar disponível. Disponível para que Deus habite em você por completo, para que Ele opere através da sua vida. Talvez você esteja se perguntando: mas como sei que estou pronto? A resposta é simples. Se você permitiu ser quebrado, se você suportou o processo de reconstrução, se você deixou Deus remover o que contaminava, você está no caminho certo. A glória de Deus não é algo que conquistamos por mérito, mas algo que recebemos por graça. E quando ela vem, transforma tudo. Transforma nossa maneira de ver, de pensar, de agir. Transforma nossa adoração, nosso serviço, nosso propósito. Você já imaginou sua vida transbordando da presença de Deus? Já imaginou ser um canal da sua glória para impactar outras pessoas? Isso é possível, isso é real, e isso é para você. Lembre-se, Deus não quebra para destruir. Ele quebra para reconstruir. Não remove para deixar vazio, remove para preencher com algo melhor.
Não limpa para deixar desabitado, limpa para fazer morada. E agora é hora de você abrir seu coração completamente, de deixar que a glória de Deus inunde cada cantinho da sua vida, de permitir que Ele não seja apenas um visitante, mas um morador permanente do seu ser. Família, estamos chegando ao fim desta série, mas na verdade, isso é apenas o começo de uma nova fase na sua vida com Deus. Uma fase de maior intimidade, de maior unção, de maior propósito. Lembre-se, você é o templo do Espírito Santo, e a glória de Deus quer habitar em você por completo. A promessa sempre foi habitar em você. 1 Coríntios 3:16 diz: Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Deus não quer ser um visitante. Ele não quer passar por você. Ele quer morar em você. Desde o Éden, o desejo dele sempre foi relacionamento. No deserto, ele mandou fazer o tabernáculo. Em Jerusalém, foi erguido o templo. Hoje, você é o templo. E a promessa continua viva. Deus habita em quem se prepara para recebê-lo. 2. Quando o altar está em ordem, o fogo Tsaitio Crônica 7. 1-2 descreve um momento glorioso. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar, porque a glória do Senhor enchia a casa. O altar foi restaurado. O sacrifício foi aceito. O fogo caiu. A glória encheu tudo. É isso que Deus quer fazer com você. Mas observe, primeiro houve consagração. Depois veio a manifestação. Não adianta pedir fogo com o altar em ruínas. Mas quando o templo está em ordem, o céu se manifesta. 3. A glória transforma tudo ao redor. Quando a glória volta, nada permanece igual. A mente é iluminada. O coração é purificado. O corpo responde com energia. A alma se fortalece. A oração se torna viva. A fé se torna firme. Você passa a carregar a presença. E onde você chega, o ambiente muda. Porque o templo ambulante está cheio da glória que transforma. Você não apenas sente Deus, você se torna canal dele. Não basta restaurar, é preciso manter. Muitos vivem experiências gloriosas, mas perdem porque não sabem preservar. Deus pode restaurar o templo, mas a responsabilidade de manter em ordem é sua. Guarde os olhos, vigie os ouvidos, proteja o coração. Mantenha o altar aceso. Não deixe a rotina matar a reverência. Não aceite contaminações pequenas. Templo cheio da glória não pode ser tratado com descuido. A presença é o maior privilégio. Você pode conquistar tudo no mundo, mas se perder a presença, perdeu o essencial. Tem gente que troca o fogo por fama, a glória por curtidas, a santidade por aplausos, a intimidade por agenda cheia. Mas nada, absolutamente nada, se compara à presença real de Deus habitando dentro de você. Ela consola, direciona, cura, liberta, fortalece, molda, levanta e te faz lembrar todos os dias Voca e templo. E o dono desse templo está em casa. Conclusão. Agora o templo está cheio de vida. Se você acompanhou essa série desde o início, talvez tenha percebido, Deus não quer só mudar o que está por fora. Ele quer transformar o que está dentro. E se você permitiu a reforma, se deixou Deus quebrar, limpar, reconstruir, então prepare-se. O templo vai ser cheio da glória outra vez. E isso vai mudar não apenas sua história, mas a de todos ao seu redor. Porque um templo restaurado, cheio da presença, é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Agora eu te pergunto, o seu templo está pronto para ser cheio da glória de Deus? Você quer manter o altar aceso? A presença viva? A santidade diária? Se sim, declare isso nos comentários. Meu templo pertence ao Senhor. E mais, curta esse vídeo para ajudar essa mensagem a alcançar mais vidas. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe com alguém que precisa viver essa transformação. Essa série pode ter terminado, mas o processo continua, porque templo restaurado vive em constante vigilância, crescimento e renovação. Que a glória de Deus encha o seu templo todos os dias, e que sua vida seja um reflexo visível da presença invisível que habita em você. Nos vemos nos próximos vídeos. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, e que você nunca mais se esqueça. Você não é qualquer um. Você é templo do Deus vivo.